Bora lá então para mais uma aula aqui do Econ Scale. Vamos começar a aula 2 da primeira fase, da fase 1. Hoje estamos aqui em uma nova estrutura, estamos fazendo essa live aqui pelo StreamYard. Estou aqui com uma turma que já entrou, Leandra, Maílson, Emanuel e David estão aqui comigo, o Anderson e o Thiago também. O chat está rolando aqui, galera, então qualquer coisa que vocês precisarem aí, vocês podem mandar. Hoje, então, a gente vai seguir a mesma dinâmica da aula anterior. Hoje a gente ainda tem muito conteúdo teórico para passar, mas já vamos aqui, a partir dessa aula, começar a colocar a mão na massa e começar também a utilizar algumas práticas, tá? Então, igual foi na aula anterior ali, dúvidas, pessoal, vão anotando aí as dúvidas de vocês, porque quando eu finalizar o conteúdo, eu falo, galera, acabei aqui com o conteúdo, quem tiver dúvida, já manda no chat, vocês vão mandar a dúvida, eu vou tirar aqui uns 20 minutos para poder responder exatamente as dúvidas de vocês sobre o conteúdo aqui da aula. Se vocês tiverem dúvidas sobre outros assuntos, a gente conversa também, mas aí eu paro a gravação aqui só para poder ficar organizadinho. Fechou? Então bora lá, deixa eu começar aqui o compartilhamento de telas, só me confirme aí se está legal. Vou ficar pequenininho aqui, aula no mapa mental novamente, deixa eu só aumentar aqui um pouco o mapa mental. Me confirme aí no chat se está legal, tá dando para enxergar. Por favor, me deem um ok aí que eu já começo. Tá show? O Maílson falou que tá show. Galera, seguinte, então bora para aula 2. Primeiro assunto que a gente tem que tratar aqui é o assunto do planejamento de longo prazo. Vocês já vão entender sobre o que é isso aqui. Basicamente é o seguinte, tá? Agora que vocês vão começar, de fato, aos poucos a executar e a colocar a mão na massa, vocês vão ter que tomar 2 cuidados e são cuidados paradoxais. Quais são eles? O primeiro é tomar cuidado para não desperdiçar energia à toa. Como eu falei na aula anterior, a parte de priorização de tarefas é algo que a gente dá muita importância. Justamente porque o seu tempo, o meu tempo é limitado, então a gente quer colocar energia naquilo que realmente importa. E a gente sabe que o feito é sempre melhor do que o perfeito. Então as coisas vão começar a acontecer, os resultados vão começar a surgir quando você, de fato, começar a colocar as coisas em prática, começar a colocar ali a mão na massa e a executar, porque naturalmente aí sim vão começar a surgir os primeiros aprendizados, as primeiras reflexões, os primeiros insights, melhorias, etc. Então, naturalmente, a coisa mais importante que tem é, de fato, colocar a mão na massa, porque colocando a mão na massa, os aprendizados começam, de fato, a surgir e a gente vai se aproximando ali dos resultados. Mas qual que é o cuidado que a gente vai ter que tomar nesse processo aqui, que é algo, inclusive, que me pega muito, tá? Se deixar, eu saio executando, e sem necessariamente ter sempre um cuidado das coisas estarem muito bem trabalhadas. E por que isso é muito importante? Porque se a gente simplesmente pega para poder executar, colocar a mão na massa, sem trabalhar bem trabalhado alguns pontos em específico, é como se não adiantasse a gente estar executando, porque algumas das principais alavancas não estão corretamente configuradas. O que é isso, Botrel? O que você está falando aqui de forma prática? Basicamente é o seguinte: por que feito é melhor do que perfeito? Porque para a gente começar a vender, a gente vai ter que colocar a loja no ar, escolher o produto, conseguir os anúncios, preparar a página de produto e começar a investir no Facebook Ads ou começar a preparar executar uma estratégia de tráfego orgânico, certo? Certo. Então a gente só vai vender se a gente tiver executado tudo isso. Se a gente quiser fazer isso de forma perfeita, sem nenhum detalhe, sem nenhum erro e demorar demais, o que vai acontecer é que a gente não vai vender. Então, ponto 1, beleza, estamos alinhados em relação a isso. Por outro lado, se a gente correr demais para poder colocar a campanha no ar sem que algumas coisas estejam ajustadas, naturalmente a gente vai perder dinheiro. Então a gente precisa garantir que as alavancas principais estão bem trabalhadas antes de ativar as campanhas. É um cuidado que a gente tem que tomar, não só na validação do primeiro produto, como na validação de qualquer produto para a gente não desperdiçar dinheiro. Botrel, quais são as alavancas principais? Minerou o produto? Colocou ele na loja? Quais são os principais cuidados? O título. Tem que estar um bom título, não pode estar com nenhum erro de português na página. A descrição tem que estar bem trabalhada, sem nenhum erro de português, sem nenhum erro claro ali, fácil de identificar. As imagens do produto têm que estar bem configuradas, não podem ser imagem ali direto do fornecedor, não pode ser imagem em chinês, em inglês, ou que não esteja na identidade visual, tem que ser uma imagem já configurada, cadastrada, editada na ID visual da loja, que é o que a gente vai fazer na prática aqui nas próximas aulas. Isso não vai ser feito hoje, mas vai ser feito nas próximas aulas. Os anúncios têm que estar também bem editados. Então, basicamente é o seguinte, qual que é o cuidado?
não colocar a loja no ar com algo muito claro. Como é que você identifica um erro muito claro? Você mesmo vai analisar com detalhe toda a estrutura como se você fosse um cliente. Nesse início, nesses seus primeiros passos ali, nas primeiras campanhas, uma coisa que vale muito a pena também é pedir amigos, familiares ou a gente aqui do Scale para poder verificar a página de produto para você. Porque muitas vezes quando a gente está trabalhando ali sozinho, muito tempo em uma única tarefa, naturalmente a gente acaba ficando cego ali para alguns pontos que podem ser fácil de observar para outra pessoa. Porque a gente está muito imerso, está tão imerso naquilo ali, que às vezes tem um erro claro de português, por exemplo, que a gente não está observando. Então, esse é o tipo de coisa que vale a pena passar um pente fino, e isso faz sentido para a operação como um todo, tá? Então, assim, você vai fazer essa verificação mais minuciosa na página do produto e nos anúncios que você vai anunciar, mas é interessante também fazer essa verificação minuciosa no site como um todo, testar o funil, muitas vezes fazer uma compra teste, então entrar ali na página de produto através da guia anônima, adicionar o produto ao carrinho, entrar no checkout, preencher os dados, colocar um CEP, fazer uma compra teste. Botrel, como que eu faço uma compra teste? Você, como dono da loja, consegue, por exemplo, editar o preço do produto, colocar lá o produto custando R$1, por exemplo. Então você coloca o produto na sua loja custando R$1, você coloca o produto lá na Yamp, por exemplo, se for na Nuvem Shop é até mais fácil, você só precisa mudar o valor do produto na loja, você mesmo vai lá, consegue fazer uma compra teste, paga com o Pix ou com o cartão de crédito e verifica o processo por completo para ver se não tem nenhum erro, se está fluindo, se a get de pagamento está bem configurada, tudo certo, beleza, tranquilo, show de bola, podemos partir para a parte de anúncio, sem de fato estar se preocupando com estar perdendo dinheiro à toa. Segundo item muito importante, escolha de produto. Uma coisa que não é óbvio para todas as pessoas, mas é um fato. Nem todos os produtos são vencedores, tá? E nem todos os produtos dá para a gente trabalhar com tráfego direto. Então, Botrel, o que é tráfego direto? Tráfego direto é nada mais, nada menos do que a maneira que a gente utiliza para poder comercializar os nossos produtos em escala. E o que isso aqui significa? Significa uma estratégia de vendas em que você tira a pessoa do ambiente digital que ela está, leva a pessoa para o seu site e direciona ela a tomar a decisão de compra no mesmo momento. Então, por mais que eu vou te mandar esse mapa mental, tá no link aqui da aula, eu vou mandar no grupo também, anotem isso aí, conceito de tráfego direto. Tráfego direto é quando você faz um anúncio ali em alguma rede de tráfego, Meta, TikTok ou Google, e você cria um funil em que as pessoas vão ver o seu anúncio, vão clicar no anúncio, vão cair na página de produto e vão comprar o produto na mesma hora. É claro que isso não vai acontecer 100% das vezes, né? Em vários casos, quando a gente tem uma loja que roda com tráfego direto, o cliente vai comprar no segundo ou no terceiro anúncio que ele vê, o cliente vai comprar em uma mensagem que a gente vai mandar para o cliente de recuperação no e-mail, no WhatsApp, etc. Mas esse aqui é o core, é o coração, é o pilar principal da estrutura. E esse é o pilar mais interessante porque é um pilar super escalável. Então, quando você consegue construir uma operação, uma estrutura que vende com tráfego direto, é o melhor dos mundos. Porque isso aqui a gente entende que é só colocar dinheiro e continuar otimizando o CPA e ticket médio que a gente vai conseguir aumentar a nossa escala. Diferente, por exemplo, de outras formas de venda. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Validei aqui muito bem um canal de venda que é um marketing com influenciador. Então eu fiz uma campanha aqui com esse influenciador X, ele postou lá nos stories e, deu muito certo, eu vendi muito. Tudo bem. Eu validei, então, um funil com esse influenciador. Se ele replicar exatamente a mesma estratégia na semana que vem, não vai vender tanto quanto. Porque os clientes já viram ali, o público dele, a audiência dele, já viu essa oferta na semana anterior e já comprou essa oferta. Então não é algo replicável. Eu teria que replicar com outros influenciadores, com outros criadores de conteúdo, certo? Certo. Outro exemplo, tráfego orgânico. Tráfego orgânico é muito bom, porque você vai vender ali com mais margem, você tem que investir. Mas, por outro lado, pode ser que você está lá fazendo tráfego orgânico, você foi lá e acertou um Reels. Esse Reels viralizou demais, bateu 3 milhões de visualizações. Você vai vender muito por conta dele, através de automações que você vai colocar ali no Instagram e através do link na bio, mas semana que vem as vendas que estão vindo dele vão parar. Então você vai ter que acertar um outro Reels ali de 3 milhões para você poder vender tanto quanto. O tráfego direto, quando a gente consegue criar uma estrutura que vende com tráfego direto através de anúncio, a gente tem uma estrutura mais consistente e mais escalável por conta disso que a gente vai focar nessa estrutura como coração, como pilar principal para a nossa operação. Para poder construir uma loja online,
do zero, já fazer a loja online dar lucro e ser sustentável, de fase 1, a gente vai focar em produtos que possam ser trabalhados com tráfego direto. É claro que assim, fase 3, mais para frente, em outros momentos ali de operação, nós vamos trabalhar também em outros funis. A gente vai mandar os leads para um time comercial no WhatsApp. A gente vai mandar os leads para uma IA de vendas no WhatsApp. Enfim, tem várias e várias maneiras de vender que não sejam também com tráfego direto. O negócio é que tráfego direto é a mais escalável de todas e é a que a gente tem que trabalhar, focar primeiro para poder conseguir começar a construir esse castelo. E naturalmente vai ser sempre a principal também, tá? Qualquer operação digital que venda produtos de R$100 até R$500, o principal pilar ali vai ser tráfego direto. Quais produtos, então, Botrel, não podem ser trabalhados com tráfego direto? Principalmente produtos muito caros, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de vender um quadro decorativo de R$2.000, eu posso até conseguir vender ele com tráfego direto, mas não vai ser o melhor funil de todos. Por quê? Porque é um ticket mais alto. A venda de um produto com ticket mais alto é uma venda mais consultiva. O cliente vai querer conversar com alguém, ele vai querer perguntar. Galera, segura o chat. Se preferência falar nada. Fala pelo Discord. É vida real aqui, turma, para vocês. Então, o cliente vai querer conversar no WhatsApp, vai querer tirar dúvidas, às vezes vai querer ligar. Então, é uma venda mais consultiva, é uma venda mais trabalhada. E assim vai. Produtos que a gente pode trabalhar com tráfego direto pro drop. Produtos de R$97 de preço de custo até mais ou menos ali no máximo R$397 de preço de custo. E produtos que não tenham uma marca já criada em cima dele. Então, o erro muito comum de quem começa no drop em específico é vender produtos de várias marcas diferentes na loja. Então, eu crio uma loja aqui, aí eu começo a minerar alguns produtos, aí aparece um produto de uma marca de cosméticos X, eu vou lá e coloco ele na loja. Aí, daqui a pouco, eu vou lá, pego um outro produto de uma outra marca, de outro cosmético e coloco na loja. Naturalmente, eu começo a criar uma loja ali que parece mais uma distribuidora, uma loja de revenda, e não naturalmente uma marca que vai vender aqueles produtos. Então a gente sempre vai optar por vender produtos sem marca, para que a marca seja a marca da loja, para que nós sejamos a marca e para que num segundo momento, depois que a gente valide o produto, nós possamos colocar de fato a nossa marca ali estampada no produto, na embalagem, etc. Quais são as exceções disso aqui? Quando a gente encontra alguma marca da China, a China tem várias marcas. Por exemplo, esse microfone aqui é de uma marca chamada Fifine. Enfim, até mesmo aqui dentro das nossas operações, nós temos exemplos nesse sentido. Tá? A gente pega uma marca lá da China, consolidada, que trabalha com drop, e a gente cria uma loja só para vender os produtos daquela marca. Então a gente usa o nome daquela marca para a loja ali em específico. Tá? É uma possibilidade, mas não é o caso mais tradicional. O caso mais tradicional e o mais comum de todos é vender produtos que não têm uma marca estampada, para que a gente possa criar a nossa própria marca. Se o produto tiver algum silk, alguma coisa, esse silk a gente vai editar no Canva. Então, se o produto vem com algo lá sincado, na hora de colocar na nossa loja, a gente vai editar no Canva, vai tirar a marca que está lá escrita e vamos colocar a nossa marca para a gente poder ganhar esse espaço aqui em relação ao posicionamento. Segundo conceito, tá? O produto, a gente tem que enxergar o produto como se ele fosse o sol e o branding, então a marca é o sistema solar em volta daquele ou daqueles produtos ali principais. Então sempre a gente vai ter o nosso produto curva A na loja. O que é o produto curva A? É o produto que mais está concentrando vendas ali na loja. É claro que quanto menos concentradas são as vendas, melhor. Então quando a gente está vendendo muito bem um produto, a gente vai ficar sempre se coçando ali para poder validar outros. Porque quanto mais diversificado é o perfil de vendas em relação ao produto, mais seguro e consistente é a nossa operação. Mas, naturalmente, galera, empiricamente, a gente sempre vai ter um produto ali campeão de vendas em que as vendas vão estar muito concentradas nele. Às vezes 50%, às vezes 60%, às vezes 70%. Se começar a passar de 80%, está muito perigoso. O ideal é, de fato, validar os produtos no menor tempo possível. Mas o ponto é o seguinte, o produto é o pilar principal e a marca vai ser construída em torno desses produtos. Então, se a gente tem, por exemplo, um produto ali, como é o caso da Creative, que está na caixa preta lá, que é um tripé. O produto é um tripé ali, para o criador de conteúdo conseguir gravar ali seus próprios conteúdos sozinho com o celular. Então, esse produto é para quem? Qual que é a persona desse produto aqui em específico? Para quem que ele é interessante? E para quem que eu vou querer vender? Porque eu posso vender ele para várias pessoas diferentes.
qual que vai ser a minha persona principal? Beleza. Essa vai ser a minha persona principal para esse produto, é o produto que eu mais estou vendendo. Então, a minha marca como um todo vai ser o sistema solar que está em volta desse produto, que vai estar em volta dessa persona, oferecendo outros produtos que também são interessantes para esse mesmo público-alvo. Certo? Então, qual que é o objetivo da marca? O objetivo da marca é se comunicar através da identidade visual e através de toda a comunicação direta ali com o cliente, seja no WhatsApp, seja nos anúncios, seja na descrição do produto, seja nos GIFs, seja nos vídeos, seja nos conteúdos que você vai fazer no Instagram, para fazer esse link do produto e o cliente que você quer buscar para esse produto. Próximo ponto. Vamos já direto pensar em constituir uma marca e escolher produtos que possam se tornar marcas de grandes empresas. Vamos pensar já em escolher produtos que possam nos dar a possibilidade de construir grandes marcas, que foi exatamente o caminho que foi traçado pela Unlocked Brasil. Vou pesquisar aqui o nome das lojas para vocês poderem ver. Que foi exatamente o caminho que foi traçado pela BlendJet, que foi exatamente o caminho que foi traçado pela Gymshark, e foi exatamente o caminho que foi traçado pela Manscaped e várias outras lojas que vocês vão me ver usando de exemplo aqui ao longo do treinamento e que vocês já viram no Caixa Preta também, que está atualizado lá. Basicamente é o seguinte, vocês têm duas opções agora. Vocês têm a opção de construir uma marca que vai colocar um dinheiro no seu bolso, que vai criar uma renda extra ali por algum momento e que vai morrer em alguns meses, ou vocês podem já pensar em algo que vocês vão levar para o longo prazo. Tá? É claro que você pegando o know-how, você entendendo como é que o negócio funciona, naturalmente, em alguns momentos, você pode criar outras marcas para poder aproveitar algumas tendências e lateralizar também suas fontes de renda. Então agora, por exemplo, a gente aqui dentro da operação está criando uma marca nova só para poder aproveitar o Dia das Crianças. Mas nesse caso dessa marca específica, é só única e exclusivamente para fazer dinheiro. Então a gente não está visando a longo prazo, a gente vai criar essa marca para esse Dia das Crianças e vai deixar a loja pronta lá, porque em todas as datas comemorativas que envolvam crianças, Natal e etc., a gente vai ligar essa operação, vamos rodar e vamos apurar uma grana ali. Mas a operação principal de vocês tem que ser uma operação que tenha longo prazo. Todas essas marcas que eu vou mostrar aqui para vocês são operações que iniciaram através de dropshipping, ou seja, 100% trabalhando sem estoque com drop internacional e foram se consolidando, foram crescendo, se tornaram drop nacional em seus respectivos países, começaram a trabalhar com white label, que é basicamente colocar, silcar ali a marca no produto, trabalhar com embalagem personalizada. Em algum momento elas começaram a comprar estoque e a trabalhar com fulfillment, que é o que eu vou falar para vocês mais tarde, ainda nessa aula de hoje. Então a Unlocked Brasil foi exatamente esse caso, uma operação que começou através de 100% dropshipping, até que escalou, se tornou um print on demand nacional e hoje virou produção própria, fabricação própria do produto. Se tornou uma marca gigantesca aqui no Brasil, cuja qual eu fui sócio. A BlendJet é um outro exemplo maravilhoso disso. Esse produto aqui, não é exatamente esse design aqui, mas eu já vendi mais de 300 mil reais desse mixer portátil, não é o mesmo design, mas é o mesmo produto, faz a mesma coisa. E essa marca aqui se tornou gigantesca nos Estados Unidos e ela começou 100% com dropshipping. Deixa eu mudar minha câmera aqui só para vocês poderem ver a loja aqui por completo, não ficar tampando. Começou 100% com dropshipping, foi escalando ali os produtos, começou a trabalhar com white label, colocando a própria marca aqui no produto. Hoje eles já trabalham com estoque próprio, né? Não fabricação, mas o estoque próprio. E, inclusive já tem parceria oficial com marcas gigantescas. Então, a última vez que eu entrei aqui, tem um tempo, aqui ó, parceria oficial com a Absolute, que é aquela marca de vodka. Eu não sei se já venceu, mas há pouco tempo atrás eles tinham parceria oficial também com o Looney Tunes, tá? Só que essas parcerias elas vão acabando ao longo do tempo. Aqui, parceria oficial com o Bob Esponja também, o que é muito bom. Então, os caras assim, simplesmente se tornaram gigantescos. Se eu vier aqui em BlendJet 2, vão aparecer todas as variações de produto que eles têm, e a gente consegue ver aqui, ó, tem então de marca grande aqui que eles estão parceiros, atualmente aparentemente é a Absolute e o Bob Esponja mesmo. Beleza, essa é uma das opções. Outro exemplo, Gymshark, essa aqui se tornou a maior marca fitness digital dos Estados Unidos, tá? Essa operação aqui surgiu 100% através de dropshipping e, na verdade, é o maior case de dropshipping do mundo, da história, tá? Essa operação aqui
surgiu nesse formato e hoje é uma febre assim, gigantesca mesmo lá fora, utilizado pelos maiores influenciadores de fitness dos Estados Unidos. Ou seja, os caras já criaram no início, já pensaram no início em algo que iria começar assim, através do melhor modelo de logística para começar, que é o drop, mas que pudesse em algum momento se tornar algo gigantesco e hoje se tornou de fato uma marca extremamente consolidada. Outro exemplo, Manscaped, que é uma marca de produtos aqui para se barbear, para se depilar e etc., mais focada aqui em homens. Eles começaram com os produtos de maquininha, mais especificamente, e hoje os caras viraram uma linha completa. Então tem uma linha de creme, de shampoo, de pré-barba, pós-barba e mais todas as perfumarias ali que os caras vão adicionando para poder aproveitar o mesmo público. Hoje os caras já vendem kit, etc. Então, depois vocês podem dar uma olhada com as coisas que eu vou ensinar para vocês aqui. Futuramente vocês vão conseguir voltar nessas lojas e entender melhor a magnitude de escala que esse pessoal tá aqui em relação ao volume de faturamento mensal, anual e etc. Mas o ponto é, dá para construir empresas que de fato vão colocar dinheiro no bolso e gerar equity, gerar valor, pagar impostos, criar empregos durante não só 1, 2 anos, mas 5, 10 anos, 15 anos, enfim. Você pode, de fato, construir uma operação muito consolidada com isso, mas para isso fazer sentido, tem que ser algo que você já consegue enxergar desde o início. Então tá, esse produto que você está escolhendo, esse posicionamento de marca que você está escolhendo, é um posicionamento que você já viu um longo prazo para isso? Você já viu uma consolidação de marca para isso? Quais são as marcas mais consolidadas ali que você está se baseando para poder fazer essa imaginação ali de construção que você pode fazer? Beleza. Próximo item, tá? Sócio de IA. Aqui a gente já começa a entrar numa seara um pouco mais prática, que é basicamente o seguinte. Durante toda a sua operação, agora, a partir do período atual, ali, do momento atual do mundo, você não precisa mais definir, pensar e pesquisar as coisas sozinho, tá? Uma coisa que eu tenho falado muito e tenho feito muito aqui nas minhas operações é basicamente criar um sócio supremo através de alguma inteligência artificial que vai ter todo o contexto e que vai me ajudar a tomar todas as decisões e ações das minhas operações. Então, por exemplo, vou só puxar isso aqui para cá antes. Uma coisa que você vai fazer agora já é escolher um nome para a sua operação. Então, o primeiro item que a gente vai fazer é escolher um nome para a nossa operação e agora, na prática, a gente também vai fazer a produção da nossa logo e vocês vão ver o tanto que é fácil fazer a produção dessa logo. Mas, para isso, a gente não precisa tomar essas decisões sozinhos. A gente já pode começar a envolver a inteligência artificial para poder nos ajudar em literalmente todos os processos que a gente vai seguir aqui dentro da nossa operação durante as aulas, durante todos os momentos aqui, todas as decisões que a gente vai precisar tomar. Então, só antes da gente começar, de fato, a compartilhar a tela aqui, mostrando, de fato, a criação desse sócio supremo na IA, na inteligência artificial, alguns detalhes que eu vou te falar, tá? Nome. Muito provavelmente, você não vai amar o nome que você vai escolher, inicialmente. Por mais que você escolha um nome, ou seja, por mais que, levando em conta as opções disponíveis, você opte por aquele nome lá em específico, pode ser que você ainda vai ficar com o pé atrás, sem saber se esse é o melhor nome possível, sem saber se essa é de fato a opção que mais vai passar credibilidade, etc. Já vou te tranquilizar nesse sentido. Não tenha muita neura com o nome, tá? Não tente criar um nome que explica a operação, não tente criar um nome que já explica a loja para o cliente. Nome é quanto mais curto, melhor. Inclusive, as grandes marcas aí do mundo, as grandes empresas do varejo brasileiro, passaram por um processo de redução do nome, né? Então, vou dar alguns exemplos que eu sempre falo. Magazine Luiza virou Magalu, Ponto Frio se tornou Ponto. Agora eles voltaram para Ponto Frio porque eles tiveram um downgrade muito grande ali em relação a os clientes entenderem que a grande Ponto Frio mudou de nome. Mas a questão existe uma tendência muito grande para tornar os nomes mais curtos, para que eles sejam nomes de fácil memorização, fácil compartilhamento, fácil entendimento, até mesmo mais fácil de falar e etc. E vocês podem notar que as maiores marcas mais recentes, as maiores lojas que vocês forem encontrar e também as grandes empresas do mundo atualmente têm nomes mais curtos. Então vamos optar sempre por nome de 2 a 3 sílabas que não necessariamente tenha que explicar o nome da marca, tá?
Lembrando, pessoal, que nome é diferente de domínio, tá? Domínio é o link da sua loja. Se você escolhe um nome mais curto, como eu estou te falando para fazer, um nome de 2 a 3 sílabas, muito provavelmente você não vai ter disponível o nome.com. Então, exemplo, vou escolher o nome aqui fulano para minha loja. Se eu for tentar comprar fulano.com ou até mesmo fulano.com.br para poder vender aqui no Brasil, com certeza absoluta esse domínio não vai estar disponível. Então, para poder comprar um domínio, eu vou adicionar alguma palavra ali no link, alguma palavra que faça sentido no link. Mas o meu domínio não precisa ser o nome da minha empresa. Então, o nome da marca, o nome que eu vou fazer o registro no INPI, o nome da operação como um todo é X. O domínio é XY. Então, por exemplo, qual que é o nome da reserva? A reserva chama reserva. O link para poder acessar o site da reserva é use reserva. Outro exemplo, Insider, uma marca de roupa muito consolidada. O link para poder acessar o site da Insider é insiderstore.com. E assim vai. Então, nome é uma coisa, domínio é outra. Você não precisa que o domínio especificamente do seu nome esteja disponível para poder escolher isso como nome. Por quê, galera? Praticamente não tem mais domínio.com de 6 letras. Não existe mais. Só se você escolher algum nome muito louco. Então, você nunca vai conseguir encontrar um domínio perfeito com o nome da sua empresa. E o que acaba acontecendo? Justamente por conta disso, as pessoas acabam querendo criar nomes extremamente grandes e complexos para poder conseguir comprar um domínio. Mas a grande verdade é que o domínio não precisa ter exatamente o seu nome, porque as maiores marcas já não conseguem mais comprar um domínio exatamente com o nome da marca. Se você conseguir, perfeito, ótimo, mas aqui em boa parte dos casos a gente vai comprar um domínio com alguma outra palavra. Então, por exemplo, no caso da Unlocked, se eu vier aqui no site da Unlocked, olha só qual é o domínio da Unlocked. Não é unlocked.com.br, é unlockedbrasil.com.br. Mas qual que é o nome da marca? Unlocked. O nome da marca não é Unlocked Brasil, é só Unlocked. Aí muita gente quer fazer o quê? Ah, não, é loja Unlocked, já coloca aqui na logo, loja Unlocked, ou Unlocked Shop na logo, Unlocked ofertas na logo. Não, vocês nunca vão fazer isso. E também nunca vão usar ofertas, shop, bazar, nada disso. Um nome só, de 2 a 3 sílabas. Fechou? Alinhados? Coisa linda. Quem tá alinhado, manda aí no chat. Botrel, eu tô alinhado. Vamos lá. Pessoal, então, agora que a gente vai definir o nome de alguma operação, vamos já começar a utilizar o nosso sócio. Vamos começar a fazer a criação do nosso sócio aqui na prática. Como vocês vão fazer isso? Primeiro passo, acessar o chat GPT de vocês. Ah, Botrel, não tem chat GPT. Cria conta aí, cara. Pesquisa aí no Google Chat GPT. Existe o Chat GPT Pro, que tem algumas funcionalidades a mais, um pouco melhores. Eu recomendo, tá? Inclusive, tem no Ecompass? Tem no Ecompass. O problema é que isso que eu vou te ensinar agora não dá para você fazer com o Chat GPT Pro de rateio. Então, eu recomendo que você faça esse investimento no próprio Chat GPT, que é de $20, se não me engano. Hoje deve estar em torno de $20. Confere quanto que está no momento que você está assistindo esse vídeo. Vale a pena. Se você quiser começar sem isso, pode. Mas em algum momento vai valer a pena você fazer esse upgrade, porque a resposta ali do chat GPT, quando você paga, é um pouquinho melhor. O que vocês vão fazer? Ao invés de ficar sempre criando um novo chat aqui, quero perguntar uma coisa para o chat, eu venho aqui e pergunto um negócio. Aí amanhã eu quero perguntar outra dúvida, eu venho aqui e pergunto outro negócio. A gente vai sempre utilizar o mesmo chat. Então a gente vai criar um chat com o nome da loja e sempre utilizar esse mesmo chat. Por que isso aqui é importante? Porque o chat GPT e qualquer outra IA, ela é nutrida por contexto. Então, quanto mais contexto essa inteligência tiver sobre o seu assunto, nesse caso, sobre a sua operação, melhor vão ser as respostas que ele vai te entregar. Porque ele já vai entender sobre tudo que você passou, sobre as dúvidas anteriores, sobre os assuntos anteriores e sobre as questões anteriores. Ele vai conseguir buscar e te entregar uma resposta muito melhor e muito mais eficiente. Por conta disso, vamos sempre utilizar aqui o mesmo chat. Só que a gente também não vai criar aqui um chat do nada. A gente vai criar um chat a partir de um agente, clicando aqui em GPTs. Botrel, o que é um agente? Um agente é basicamente uma inteligência aqui, um chat mesmo, criado com todo o contexto teórico e prático sobre algum assunto em específico.
Então, existem agentes aqui sobre vários assuntos diferentes. Por exemplo, o Canva, um agente focado em escrita, vários agentes focados só em escrita, vários outros focados só em pesquisa e análise, vários outros focados só em produtividade. O que significa isso aqui? Cada item desse aqui é um item que já está treinado com toda a base teórica daquele assunto. Então, eu quero criar aqui um chat para poder falar sobre vendas. Na prática, vendas ali numa loja, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma conversa com algum agente que já esteja nutrido com livros, artigos, blogs, vídeos, pesquisas, análises, base de dados sobre aquele assunto ali específico. Por conta disso, ele vai me entregar respostas muito melhores e dicas, direcionamentos muito melhores para aquelas perguntas que eu quero direcionar. Então, o interessante é você ir criando também chats específicos com agentes diferentes, porque naturalmente no futuro vão surgir outras demandas para a sua operação. No início, o seu chat principal, que é esse que eu estou falando, você vai criar ele com esse agente aqui, ó, que é o Copywriter GPT. Se você vier aqui pesquisar, por exemplo, no caso aqui eu não estou logado, deixa eu fazer o login aqui, vou fazer o login ao vivo aqui com vocês, para eu poder escolher o agente aqui que eu quero utilizar, que é aquele ali do chat GPT, que é um... Deixa eu entrar aqui de novo, fui deslogado aqui. Aquele do chat GPT é um agente mais comum, é um agente mais tradicional lá, que inclusive tem mais avaliação. Por conta de ter mais avaliação, ele é melhor, ele funciona mais. Existem outros agentes que eles são criados por pessoas, empresas e etc., especializadas na criação de agentes ali em específico. O que pode funcionar bem, dependendo da agente, faz sentido você testar ali, explorando para poder ver como é que vai funcionar o projeto como um todo, mas eu já vou te funcionar que esse aqui funciona. Pessoal, o David mandou aí. Esse agente não perde o assunto, quase certeza. Que minha namorada perdeu esses agentes do chat GPT Plus. Boa. O agente mantém, você está falando que ele mantém o contexto ali do chat, não é isso? Boa, loguei aqui. Já vou compartilhar de novo a tela com vocês. Então, voltando aqui em GPT, se vocês pesquisam aqui, por exemplo, dropshipping, vão aparecer vários agentes especializados em dropshipping. Se você pesquisa e-commerce, vão aparecer vários outros agentes especializados na palavra-chave que você colocou. Então, por exemplo, apareceu esse aqui, ó. O negócio é, quanto mais avaliação ele tem, melhor, mais eficiente ele é, mais utilizado ele é. Esse aqui é muito bom. Copywriter GPT. Não apareceu aqui, não? Deixa eu pesquisar aqui de novo. Mas quando pesquisa branding, ele é um dos primeiros a aparecer. Então, vou pesquisar branding aqui. 2 milhões de visualizações. Então, é um agente extremamente eficiente. Vou clicar aqui em Start Chat e ele já é nutrido com toda a teoria sobre marketing, brands e anúncios. Então, isso aqui vai ajudar a gente a subir campanhas de tráfego pago e também a fazer toda a consolidação da estratégia e do dia a dia mesmo da nossa marca. Então, vou clicar aqui em Start Chat, vou mandar um oi aqui, só para, de fato, ativar essa conversa aqui com a gente. Ativando a conversa, ela já vai aparecer aqui embaixo. Deixa eu conversar um pouco mais, que não apareceu ainda não, por algum motivo. O que a gente vai fazer aqui? Sempre conversar por áudio, viu, galera? É uma dica que eu estou dando aqui para vocês. Ao invés de ter que ficar escrevendo e se preocupando aqui com o melhor prompt possível, você pode simplesmente mandar áudio aqui e trocar essa ideia com ele de forma viva. Então, ir passando para ele verbalmente exatamente o que você quer e ele vai te explicando aqui exatamente o que você está pedindo. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Eu vou criar aqui com vocês uma marca de decoração. Vou criar uma marca de decoração minimalista, tá? Então, vamos lá. Deixa eu permitir aqui a utilização do microfone. Deixa eu fechar aqui porque ele me pegou falando um pouco. Chat, estou fazendo a construção de uma marca de decoração que vai ser criada aqui no Brasil. Preciso que você me ajude a definir um nome para essa marca. Me entregue 100 opções de nomes com no máximo de 2 até 3 sílabas. Aí, como eu falei uma coisinha aqui errado, e pode ser que aconteça, às vezes você falou certo e ele entende errado, depois que você termina aqui o áudio, vale a pena conferir o que ficou escrito aqui no chat. Então, aqui, ó, me entregue 100 opções de nomes, deixa eu apagar isso aqui, aí vai estar falando, né, com no máximo de 2 até 3 sílabas. Isso aqui ele já vai me entregar os nomes aqui com no máximo 2 até 3 sílabas. Beleza, então ele já me entregou aqui uma série de nomes, tal. O que eu teria que fazer? Vamos dizer que eu escolhi aqui o nome
sei lá, escolhi o nome Trazo. Show. Vou falar com ele aqui, ó. Escolhi o nome Trazo. Agora eu preciso que você me dê uma explicação de por que esse nome faz sentido para uma marca de decoração que vende produtos mais minimalistas ali, com uma pegada de serem produtos mais sofisticados, mas que ao mesmo tempo passe também um ar de que são produtos acessíveis ao público. Ou seja, eu quero criar uma operação, uma marca que, ao mesmo tempo que vai agregar valor para os produtos, quando os clientes observarem ali algum anúncio, algum produto meu, eles vão entender que são produtos bonitos, de qualidade, que vão fazer eles se sentirem mais confortáveis, orgulhosos e satisfeitos ali com a casa que eles estão morando, mas que, ao mesmo tempo, não afaste o produto, não afaste o cliente, fazendo ele achar que é uma marca muito cara, né? Ao mesmo tempo, faça parecer que é uma marca acessível ali para as pessoas normais. Então, beleza. Falei algumas coisas aqui e, inclusive, falei algumas coisas erradas aqui na hora de gravar o áudio. Então, faz sentido eu verificar aqui o texto para ver se está certo, por cima que está certo. Eu falei o nome, ele entendeu aqui corretinho o nome, mas isso aqui é bom verificar, porque poderia ser que ele entendeu um outro nome aqui por conta da pronúncia. Então, aqui ele já vai me entregar aqui uma explicação sofisticada aqui para o nome. Eu posso ver se eu gostei, se eu não gostei, tal, se eu achar que faz sentido, eu adoto e confirmo para ele. Falo, ó, gostei, adotei. Porque aí, eu confirmando para ele, ele já vai entender que é isso mesmo, esse posicionamento está confirmado e as próximas respostas vão ser entregues a partir desse posicionamento confirmado. Show. Agora, por exemplo, domínio. Vou falar aqui com ele. O domínio trazo.com e o domínio trazo.com.br não estão disponíveis para compra. Me dê aí 20 sugestões de palavras que eu posso adicionar no domínio que possam estar disponíveis para compra e para registro de marca no INPI. Na verdade, essa questão do registro de marca eu não vou colocar, não. Vamos focar primeiro aqui no domínio para compra. Registro de marca, a gente vai registrar só a marca principal mesmo, que é a Trazo, mas é um assunto que a gente vai falar mais para frente. Então, aqui 20 sugestões. Trazo design, Trazo home, Trazo decor, estúdio, tal. Aqui, ele, como a gente não deu especificações para filtrar, ele vai nos dar 20 ideias aleatórias. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, é interessante colocar palavras mais fáceis de escrever. Tipo, vocês viram, Unlocked Brasil, a pessoa escuta. O nome marca Unlocked, inclusive, não é tão fácil de escrever quando a pessoa escuta. Mas o ideal é que seja, e principalmente o domínio tem que ser fácil de escrever. Então, por exemplo, desses aqui, eu não escolheria Trazo Design, porque nem todo mundo vai saber escrever design. Então, se você falar assim, acesse aí trazodesign.com, o cara vai saber escrever design? Talvez não saiba. Style, então eu evitaria palavras em inglês, palavra com acento também evitaria. Trazo casa é legal. Trazo Brasil é legal. Se fosse roupa, use Trazo é legal. Então, eu vou falar isso com ele aqui. Me dê 20 sugestões de palavras 100% em português, que sejam de fácil escrita, que não tenham acento e que vão resultar em um domínio que as pessoas vão ter facilidade de ouvir e escrever por conta própria. Então aqui ele já vai me dar mais algumas sugestões ali já direcionadas por esse filtro que eu passei. E assim vai, galera. Todo esse processo, quando a gente quiser, então, voltar aqui e perguntar uma outra coisa, a gente vai voltar nesse mesmo agente, tirar a mesma dúvida aqui com ele, que ele já vai estar nutrida do mesmo contexto. Beleza, próximo ponto aqui que eu vou falar com ele. Só para esse ponto aqui eu vou retomar nas próximas aulas, mas só para já puxar isso aqui, porque provavelmente você já vai querer começar a testar isso aqui a partir da aula de hoje. Perfeito, vou escolher o domínio trazocasa.com.br que eu verifiquei aqui, ele está disponível. Só pausar aqui, aí você vai verificar no caso, né? Então você vai entrar na aula lá de comprar domínio, vai aprender como é que você verifica, coloca lá na HostGator, ver se está disponível, fechou, você pode confirmar aqui para ele, ou não também. Nesse caso aqui, desse negócio específico, não tem nem tanta necessidade de você confirmar para ele. Mas vamos continuar aqui a pergunta. Você pode pausar o áudio e dar play de novo no áudio. Agora eu quero que você me ajude a desenvolver um guia completo de posicionamento e marca para essa operação. Ou seja, eu vou precisar das premissas principais da marca, vou precisar das cores principais, fontes principais, ideias principais que eu vou ter que elaborar e até mesmo o slogan.
Se tiver algo a mais que você acha que seria interessante me entregar, mas que eu ainda não te pedi, pode me dar essas ideias como sugestão, que eu vou te solicitar isso aqui nas próximas mensagens. Ou seja, inclusive você pode utilizar o próprio chat para poder te dar ideia do que pedir para ele, tá? Então, nesse caso aqui, slogan veio escrito errado. Deixa eu fazer essa correção. Já vou mandar aqui para ele. E assim ele vai começar a me mandar. Então, aqui vai me mandar proposta de valor, público-alvo, que no caso seria... Eu posso pedir depois para ele uma persona detalhada, que é interessante também. Personalidade de marca, promessa de marca, elementos visuais, então ele já definiu aqui para mim. A cor primária, a cor secundária. Em código, vocês já vão entender como é que a gente utiliza esses códigos. Uso das cores, fontes primárias e etc. Então, ele está me entregando coisa até agora aqui. O que a gente precisava definir aqui no mapa mental? Além de escolher o nome, vamos produzir uma logo. Tem algumas formas de produzir uma logo. Eu posso pedir para ele mesmo já vir aqui e criar uma logo para nós, que é uma possibilidade, você pode fazer esse teste. Inclusive, existem outras IAs. Eu recomendo que você explore esse mundo de inteligência artificial, porque é algo fácil de utilizar. Você pode utilizar uma IA para poder te ensinar a ter ideias e a utilizar outras. Então, isso aqui é um caminho sem fim. Mas, até hoje, até o momento que eu gravo esse vídeo, as logos de IA aqui, de GPT, CRE, etc., não estão entregando um resultado tão bom. Então, o que eu gosto de fazer, tá? Vamos lá, tem duas opções, eu vou mostrar para vocês as duas opções. Chat, vou solicitar a produção dessa logo na inteligência artificial do Canva em específico. Gere para mim um prompt detalhado para que eu possa mandar para essa IA do Canva. Eu falei ali que as IAs não estão boas, mas a IA do Canva especificamente, que é um software que a gente vai utilizar para poder fazer essas imagens, logos, banners, etc., para a gente que, né, somos meros mortais ali, não somos designers, por maioria, ele é muito bom, muito fácil de usar, e ele vai me mostrar aqui, ó, já me mandou uma logo detalhada. No caso, ele falou aqui, ó, crie uma logo elegante e moderna para uma marca de decoração minimalista chamada Trazo Casa. Então, ele já fez confusão aqui, por isso que é muito bom ler e ter um senso crítico. Então, lembra que o nome da marca não é Trazo Casa, é só o nome do domínio que é Trazo Casa. Então, já vou mudar isso aqui com ele. Chat, o nome da minha marca não é Trazo Casa, é só o domínio que é trazocasa.com.br. Então, eu quero que você crie um prompt completo com o nome Trazo. Então, ele já vai entender isso aqui, vai revisar esse prompt, a gente vai pegar esse prompt aqui e vai levar ele lá para o Canva. O Canva, mesma coisa, tá, galera? Tem no Ecompass, só que no Ecompass é rateio, é compartilhado, fica à sua disposição, fica a seu cargo. Tem como utilizar o Canva gratuito também, mas algumas funcionalidades tem que pagar. Não lembro quanto que é o Canva, acho que é $10, é até mais barato. Então aqui ele me gerou um prompt de criação aqui de logo. Vou vir aqui para o Canva, essa aqui é a página inicial do Canva. Vocês vão pesquisar aí canva.com. Isso aqui é excelente para poder fazer com que meros mortais como eu e você possam produzir logos profissionais, banners profissionais, para a gente poder editar imagens que vão na descrição do produto e na galeria do produto em minutos. Aqui é muito fácil de fazer depois que você pega o jeito. E eu vou te passar esse jeito aí, você vai entender que é tranquilo de conseguir executar. E você não precisa de assistir curso de Photoshop nem nada disso. Então, cada dia que passa, as coisas estão mais fáceis nesse sentido. Você vai pesquisar logo aqui, vão aparecer as opções de criação de logo. Nesse caso aqui já está aparecendo aqui para mim o logo, então eu venho aqui e já venho para essa possibilidade aqui de criação de logo. Tem duas opções. Opção número 1 é você pesquisar aqui o nome do seu nicho. Então aqui já vão aparecer várias ideias aqui, vários estilos pré-prontos de logo para nichos aleatórios. Então a gente está fazendo uma marca de decoração de casa, né? Então no caso ali atrás é para decoração de casa. Então vou pesquisar aqui, por exemplo, home decor. Vão começar a aparecer vários logos aqui de home decor. O que eu recomendo, galera? Menos é mais, tá? Então lembra aí, logo, Tokstok, nesse nicho aqui específico, mas vamos para nicho de roupa. Lembra aí do logo da Zara, da Dolce & Gabbana, da Gucci, da Louis Vuitton, até mesmo da Apple, das maiores marcas do mundo, Netflix. No caso da Apple, dessas que eu falei, é a única que tem um desenho. A maior parte das logos, as melhores, as mais sofisticadas, não tem desenho. É só o nome da marca ali cravado, tá? O que não significa que a sua não pode ter desenho. Até pode, mas tem que tomar bastante cuidado. Então evita, por exemplo, esse tipo de logo aqui, ó, muito desenhada, muito frufru,
porque isso aqui não vai passar credibilidade. Vamos tentar pegar uma logo que seja mais minimalista, né? Ou que pelo menos a versão principal dela seja algo mais minimalista, para poder passar mais credibilidade. É claro que, assim, em alguma utilização ou outra, a gente pode, sim, utilizar um desenhozinho ali para a marca e tal, mas a logo principal mesmo, tradicional, tem que ser algo mais minimalista para poder passar mais credibilidade. Amanhã, que você tiver muita grana, quiser colocar na mão de uma agência especializada em brand para poder fazer algo talvez um pouco mais criativo para você, você pode, mas saiba que muitas das maiores operações e empresas e marcas do mundo permanecem com logos minimalistas. Vê a do Google aí, enfim, são vários exemplos. Então, por exemplo, dessas aqui que a gente passou, uma que eu curti um pouco seria essa aqui, ó, Lazo Demi. Mas essa logo aqui, o problema dela é que é uma logo quadrada. Normalmente a gente vai querer o quê? Logos mais horizontais. Então eu curti a fonte, que eu acho que é uma fonte que tem a ver. O que a gente faria? A gente viria aqui, pegaríamos o nome da nossa marca. Então colocaria aqui Trazo, por exemplo. Beleza? Então, nesse caso, a única coisa que eu teria que fazer aqui, a próxima adaptação que eu teria que fazer é colocar nas cores aqui que ele entregou para nós. No caso, eu não conferi as cores, então a gente não validou 100% ainda, mas ele passou cor primária branco neve, cor secundária cinza claro, cor de destaque verde músico e cor de ação laranja. Então, aqui no caso seria colocar um destaque aqui, né? Vou pegar o código aqui que ele me entregou, vou vir aqui no Canva, vou colocar a letra na cor de destaque e o fundo, eu vou pegar aqui a cor de fundo que ele entregou, branco neve, e vou colocar aqui o fundo. Beleza. Essa aqui seria a minha logo, que vai ficar aqui, por exemplo, no cabeçalho da loja. Então, vou abrir uma loja aqui para vocês poderem pegar de exemplo. Vou abrir aqui, sei lá, a Fiosato, que é uma loja de drop muito grande que a gente analisa lá no Caixa Preta. Tá vendo aqui a logo deles? É isso aqui, galera. Não tem muito como errar. Principalmente se você não tem muita experiência com arte ainda. Então, não tente fazer algo muito elaborado. Porém, agora a gente fez um prompt. Então, quero algo mais diferenciado. Quero algo que talvez fique mais rebuscado. Posso conseguir acertar algo mais legal? Vocês vão vir aqui. Deixa eu abrir mais uma página aqui. Vou apagar isso aqui. Vocês vão vir aqui em Apps. Vão vir aqui, deixa eu pesquisar aqui, ó. Mídia Mágica. É uma IA própria do Canva. Mídia Mágica. E aqui eu vou pegar de novo o prompt que ele me entregou para a produção dessa mídia mágica e eu vou entregar para o Canva. E eu clico em gerar imagens. Isso aqui vai demorar mais ou menos uns 30 segundinhos, tá? O Canva, quando você pega o Pro, ele tem uma série de aplicativos que ele pode te entregar. E alguns aplicativos também são focados em logo. Esse aqui é o próprio do Canva mesmo, da empresa do Canva, que é melhorzinho, mais rápido também. Aqui ele me entregou algumas logos interessantes. Não tão ruins, mas o problema é que elas estão muito quadradas, tá? E eu gosto mais de logo horizontal porque elas ficam melhor aqui no cabeçalho. É claro que você pode ter uma versão mais quadrada e uma versão mais horizontal, mas para principal, para esse momento aqui agora de marca, a gente vai querer uma logo um pouco mais horizontal. Então vamos lá, vou voltar no GPT e vou falar para ele o seguinte: o Canva acabou me gerando algumas logos quadradas e eu gostaria que fossem logos horizontais para que elas fiquem melhor posicionadas ali no cabeçalho do meu site. Além disso, eu não quero que tenha nada escrito além do nome da minha marca. Considere isso e refaça o prompt. Então, beleza. Ele já vai reconsiderar tudo isso aqui que eu estou passando para ele e já vai me gerar um novo prompt. E o legal desses prompts é que é o seguinte: como o negócio é gerado por IA, mesmo que você coloque o mesmo prompt aqui e fique... Deixa eu ver. Acho que eu perdi um pouquinho da palavra. Ah, não. Com esse prompt, aqui estão diretrizes, nome da marca, efeito, formato... Tá, não, beleza, eu fiz confusão aqui. O ao vivo é isso, galera. Na verdade, o que ele tinha me mandado aqui de texto inicial, esse aqui é só a introdução da resposta. Então eu vou mandar tudo isso aqui para o Canva. Vamos ver se ele vai entender bem. Tá vendo, galera? O ao vivo é isso. Por isso que eu quis gravar esse curso aqui ao vivo,
para poder mostrar exatamente o que vai acontecer na prática quando você estiver executando. Você vai achar que é de um jeito, na hora de executar você vai ver que não é. Por exemplo, acabei de descobrir aqui. Estamos com limite de caractere aqui no Canva. Então, ó, limite de caractere. Não dá para postar mais nada, não dá para escrever mais nada aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui. Preciso que seja um prompt menor, porque o Canva tem limite de caracteres no prompt. Então, verifica qual que é esse limite e me entrega um prompt já dentro do limite que o Canva pede ali. Então, beleza. Agora ele vai verificar na base de dados do Canva, se esse dado estiver disponível, qual que é o limite de caracteres desse prompt. Então, ele falou, o Canva geralmente tem um limite de 400 caracteres. Aí ele gera para mim um novo prompt. Vamos ver se ele verificou mesmo ou se ele só inventou. Só inventou, tá vendo? Que mesmo assim parou aqui no verde músico. Então, o que eu vou fazer? Eu mesmo vou dar uma resumida aqui nesse prompt. Cria uma logo horizontal e minimalista para usar a fonte sans serif. Então, eu vou deixar essa primeira aqui que ele falou. A logo deve ter nome traço, sem textos adicionais, com cores neutras e toques sutis. O design deve ser simples, elegante e não precisa do adequado, porque já tinha colocado horizontal. Vamos ver se isso aqui vai. Não foi. Vou mandar só até aqui, vamos ver o que gera aqui de resultado. E a gente espera. Vocês já conheciam, galera, essa IA aqui? Esse comando pode gerar um conteúdo que vai contra as nossas políticas. Às vezes, ele dá umas bugadas aqui. Ó. Não tem nada contra as políticas. Ele está falando que tem alguma coisa que pode ser contra as políticas. Então, vou fazer algumas alterações aqui para poder conseguir mandar de novo. Vou tirar esse comando entre parênteses. Vou mandar aqui de novo para ele. Vou pedir para gerar. Agora coube tudo e aprovou nas políticas aqui dele. Vamos esperar gerar. Vamos ver se a gente curte o resultado. Tá. Ficou horizontal. Gostei mais. Mudou um pouco a pegada. Mas foi uma pegada que a gente falou para ele que a gente queria desse jeito. Então, beleza. Então, no caso, se eu estiver pensando em construir uma marca que seja mais, por exemplo, para itens que vão ficar num ambiente talvez mais natural, um ambiente, enfim, mais sustentável, decoração para casa que tem essa pegada de sustentabilidade, de cor, de verde, de planta e etc., essas cores fazem sentido e a logo faz sentido. Então, por isso também que a gente já tem que ter, aos poucos, uma noçãozinha de para quem que vai ser essa marca, para qual tipo de produto dentro desse nicho vai ser essa marca. Se for essa a ideia, essa cor tá legal. Se não for, eu poderia simplesmente gerar esse novo prompt aqui, por exemplo, com a cor preta. E assim vai. Se eu ficar repetindo o prompt, ele vai me gerar mais e mais opções. Então, eu cliquei aqui de novo, ele gerou mais essas 4. Se eu clicar aqui de novo, ele vai me gerar mais 4. E assim vai, assim vai. Essa aqui, eu gostei dela porque ela já ficou um pouquinho mais criativa, né? Não ficou só aquela coisa aqui do nome, etc. Também gerou mais algumas aqui. Não curti nenhuma dessas. E aí você poderia ficar gerando, até chegar no resultado. A outra opção é ficar passeando aqui, ó, pelos efeitos. Você pode colocar minimal, você pode pesquisar minimal, que vão puxar algumas logos aqui mais minimalistas para você poder verificar, que são interessantes. Você vai pegar essa aqui, por exemplo, seria legal. Só que se eu quiser pegar essa aqui, também para essa mesma pegada. Se eu tiver uma loja com a pegada sustentável, isso aqui parece uma plantinha e é um desenho. Nesse caso, Botras, você falou que não gosta de desenho. Mas esse é um desenho aqui bem curto, bem de boa, bem sóbrio. Vocês vão concordar comigo. Então aqui eu venho aqui, seleciono os dois com o mouse, centralizo aqui na tela. Posso até ver se está alinhado aqui. Está alinhado. Aqui também está alinhado. Beleza, deixa eu centralizar de novo. Aí seria só fazer o mesmo processo. Vem em cor do texto. A cor que eu coloquei, aquele verde que eu coloquei, já vai estar salvo aqui, né? Que a gente já tinha alterado nele antes. Se não tivesse, eu poderia vir aqui e adicionar o código de novo. E aqui, ó, coloco tudo no verde, pego o fundo e jogo no branco. Pô, mais uma versão de logo. Então, logo é fácil ali, com alguns minutos vocês já conseguem definir a logo de vocês. Fechou ela, fechou o nome e já conseguiam partir para o próximo item. Agora você já tem também um chat com o seu sócio de IA, continue utilizando esse chat para tudo que você precisar. E você vai ver que em todas as aulas aqui, eu vou usar aquele mesmo chat que a gente criou. Então, eu vou usar esse chat para as aulas. Então, quando eu precisar de alguma ideia aqui de descrição, quando eu precisar de alguma ideia aqui de copy para anúncio, quando eu precisar de alguma ideia de talvez estrutura de campanha, quando eu precisar pedir um chat aqui para poder criar uma persona para mim,
eu vou naquele mesmo chat ali, já está nutrido de contexto, e até mesmo eu faço isso no dia a dia. Estou em casa, tive uma ideia diferente, quero conversar com alguém para ver se isso faz sentido. Mando ali um áudio para o chat, espero o feedback dele. Uma outra coisa que você pode fazer na sua operação, se você já tiver um sócio, ou se você até mesmo já vai contratar uma pessoa, todas as reuniões que você fizer ali pelo Google Meets, você pode colocar uma IA, e eu vou deixar no Notion o link dessas IAs que a gente utiliza, para poder participar da reunião, transcrever a reunião, pegar o contexto de tudo aquilo que foi conversado e nutrir o chat, o agente ali que você tem no GPT, sobre esse contexto. Dessa forma, ele vai ficar ainda mais atualizado sobre a sua operação de forma automática. Com isso, as coisas que você solicitar para ele, ele já vai levar em consideração esse contexto para poder te ajudar. Precauções, tá? Que você tem que tomar nesse início de marca. Direito de nome. É interessante você verificar. Aqui no EconScale, eu vou deixar para vocês o link de uma empresa que é parceira nossa, que pode fazer essa verificação para vocês de forma gratuita. Mas isso também é fácil de fazer, tá? No Brasil, existe o INPI, que é basicamente o que a gente vai utilizar para poder fazer o registro do nome da nossa marca. Então, se é algo que a gente está querendo levar para o longo prazo, escolhi o nome Trazo aqui para a minha marca, já vale a pena verificar se esse nome está disponível para registro. Porque pode ser que tenha alguém que já registrou esse nome aqui na categoria de loja, por exemplo, e aí nem vale a pena você começar a construir desse nome aqui, sendo que esse nome já está registrado, você já perdeu a possibilidade de fato, construir uma marca com esse nome que você pensou. Então, vale a pena, eu vou deixar o link nessa aula aqui para vocês poderem ver, e vou deixar também um outro tutorial para vocês poderem verificar se está disponível por conta própria, caso vocês prefiram. Segundo item, complicações legais de vender o produto. Galera, tem produto que é proibido de vender no Brasil, tá? O Brasil tem regra diferente da China, por exemplo, então tem produto que é permitido lá na China, os caras podem produzir lá, eles podem mandar para outros países, mas que às vezes é proibido de você vender no Brasil. Isso é muito incomum, não vai acontecer, mas se você tiver com algum pé atrás de que esse produto possa ter alguma restrição, pega a imagem do produto e pergunta o GPT se tem alguma restrição, ele mesmo já consegue puxar e te informar as últimas atualizações ali sobre aquele produto em específico. Por que disso? Por que verificar o direito do nome? Porque quanto mais fundo você cava nesse nicho, mais longe você pode ir. Então, a gente não está falando da construção de uma operação para o longo prazo, que vai se tornar uma marca grande depois, com relacionamento duradouro com os clientes, como o caso da Unlocked, BlendJet, Gymshark e Manscaped. Então, a gente já tem que verificar, no mínimo aqui, se esse nome está disponível para a gente já poder fazer a construção e a consolidação desse trabalho. Próximo item. Desenhar demografia no Notion, tá? Então, ó, no Notion de vocês, que vocês vão duplicar ali pela aula do Scale, deixa eu tirar minha câmera aqui para poder não tampar para vocês. Aqui dentro do EconScale Planner, vocês vão vir aqui na aba de público comprador. Dentro da aba de público comprador, vocês vão criar as personas da sua marca. Aqui tem uma, duas, três personas iniciais. Não precisa ter mais do que isso, tá bom. E aí essa persona, você vai criar ela mesmo do zero para que você possa visualizar mais ou menos ali para quem que você está vendendo. Então, sempre que você criar um anúncio, sempre que você criar uma descrição de um produto, criar ali um funil de vendas, você vai olhar de novo para esse público-alvo aqui e vai tentar pensar se isso que você fez faz sentido não para você, mas para essas pessoas. Ou seja, as palavras que você está utilizando, as imagens que você está utilizando e a forma como você está ofertando esse produto é a forma ideal para essa pessoa que você está vendendo? Beleza, perfeito, show de bola. Como é que você faz isso? Você precisa fazer isso na mão? Não, uma vez que você definiu a ideia da loja, os primeiros produtos ali, você consegue ir lá e conversar com o próprio GPT para poder criar para você essas personas. Então você vai pedir para ele criar nome, idade, gênero, preferência sexual, características marcantes, onde mora, escolaridade, estado civil, etc, etc. Mas os principais, estilo de vida, comportamentos e motivadores. Isso aqui você consegue simplesmente tirar uma foto disso aqui, ó. Então eu posso tirar um print desse negócio aqui e mandar para o GPT e ele já vai criar para nós 3 personas para a nossa marca ali em específico. Então isso aqui é muito bom. Até mesmo a imagem ele consegue criar para a gente. Essa imagem aqui é mais ilustrativa, mas é interessante você colocar a imagem aqui, porque isso aqui é um trabalho que você vai ter uma vez só, mas já vai te dar uma clareza muito boa de quem em relação a quem está do outro lado.
Uma vez que você validar a marca, colocar a operação para vender, de fato consolidar seu negócio, você vai validar se isso aqui de fato se consolidou. Pô, é realmente para essas pessoas que eu estou vendendo? Não é? Então você vai lá e você vai atualizar essa persona de acordo com as informações que você foi coletando. Isso aqui é sempre bom estar atualizado. A gente tem isso aqui de todas as nossas operações, porque muitas vezes a gente começa a ter ideias muito boas, que fazem muito sentido para nós, mas a gente esquece quem está lá do outro lado não tem os mesmos interesses que a gente, não tem os mesmos entendimentos que a gente. Então, muitas vezes, isso aqui vai te puxar de novo para a realidade de conseguir estar sempre pensando no cliente que está lá do outro lado, que de fato é quem vai ver seu anúncio, é quem vai ler sua página de produto, é quem vai ouvir ali a sua cópia e quem vai tomar a decisão de compra. Tá? Isso aqui é muito interessante, principalmente para vocês que vão ter uma loja a qual vocês não fazem parte do público-alvo. Se a sua loja não tem clientes como você, com sua personalidade, com seu estilo, com a sua persona específica, você precisa ter isso aqui muito claro para que você saiba se comunicar de uma forma mais eficiente com as pessoas que vão comprar de você de fato. Beleza? Beleza. Então isso aqui é uma tarefa que é desenhar a demografia no Notion com IA. Em relação, galera, a conteúdo, tá? Que é um dos principais pilares aí que você vai trabalhar na sua loja ao longo do tempo. Primeiro ponto. Botrel, quando produzir conteúdo? Para que produzir conteúdo? Em quais momentos faz sentido produzir conteúdo? Primeiro item. Você vai produzir conteúdo para os produtos que valem a pena. Ou seja, analisar se o produto que você está produzindo conteúdo vale o esforço. Como? No caso, você não vai produzir conteúdo orgânico e uma cacetada de anúncio antes de validar o produto. Então, o primeiro ponto, vocês vão ver aqui ainda na fase 1, como validar um produto. A gente vai começar validando os produtos com anúncios da internet, que a gente vai conseguir minerando ali. A gente vai minerar os produtos e os anúncios ali da galera, que já estão mais ou menos validados, e vamos fazer um trabalho em cima desses anúncios para poder começar a validação dos nossos produtos. Então, a gente não tem como, tem que saber o seguinte, você não pode escalar o seu produto, ou seja, vender 10, 20, 30, 60, 100 mil reais do seu produto com anúncios alheios. Mas você pode testar o seu produto com anúncios alheios. Então, pegar anúncio dos outros, pegar anúncio da internet, é só para testar produto. Tá? Uma vez que a gente testou o produto e validou o produto, aí beleza, vale a pena, vale o esforço. Então, a gente vai começar a produzir os conteúdos de forma autoral. E aqui já, né, mais ou menos da fase 2 para a fase 3, vamos focar em só utilizar conteúdos autorais. Vamos comprar o produto e vamos produzir os próprios vídeos ali. Quem não tiver à disposição de produzir os próprios vídeos, vocês vão trabalhar 100% com o GC. Quem tiver à disposição vai produzir e também vai trabalhar com o GC. O que é o GC? User Generated Content. Vai ter aula só disso aqui ao longo do Scale, mas basicamente é o tipo de conteúdo, o tipo de formato aqui de parceria que melhor performa, melhor funciona para nós hoje. Que é basicamente pagar uma pessoa, um criador de conteúdo que não é um influenciador, não é um micro-influenciador, é só uma pessoa que sabe produzir bons vídeos, pagar essa pessoa para que ela produza vídeo dos seus produtos. Então essa pessoa vai receber seu produto. Nesse momento já é interessante a gente silcar a sua logo no produto, mesmo que o seu produto não vá para a casa dos clientes inicialmente com a sua logo, tá? Como é que faz isso, Botrel? Você vai comprar o produto para sua casa, vai numa gráfica e vai silcar a sua marca no produto, coisa mais fácil do mundo. Aí esse produto silcado, a gente vai enviar para o criador de conteúdo do GC. A gente pode até mandar uma embalagem personalizadinha ali que a gente faz na gráfica também. Por que disso? Porque dessa forma, quando o criador de conteúdo do GC fizer ali o vídeo vai passar muito mais credibilidade, a marca vai passar muito mais credibilidade, porque a sua marca já vai estar estampada no produto, então é algo muito mais profissional, e você vai estar 100% protegido, porque ninguém vai poder roubar os seus vídeos, porque no vídeo já vai aparecer a sua marca. Então isso é algo muito interessante, que vai te fazer vender mais e vai te proteger para ninguém roubar ali os seus anúncios eventualmente. Então a gente sempre vai contratar essas pessoas para poder produzir esses vídeos para nós. Quanto mais, melhor. A gente vai começar, de fato, né? Por isso que a gente começa a vender o produto antes, porque a gente faz o produto girar dinheiro para a gente entender que vale a pena, a gente começa a pagar esses criadores. Tem criador que vai te cobrar 50 reais por vídeo. Tem criador que vai cobrar 100, 200, 300, depende do nível da experiência que essa pessoa tem no mercado. Mas com isso a gente já consegue vídeos originais, autorais, no formato de vídeo que converte, que vende bem,
e a gente consegue uma quantidade de vídeos muito boas. Então, basicamente esse é o processo que a gente vai passar e esse aqui é um dos principais diferenciais e uma das principais alavancas da operação, como eu comentei com vocês na aula anterior, quando eu estava falando da fase 2. Lembra que na fase 2 eu estava falando de otimização de CPA, que é o custo por ação? Você deve ter anotado aí, se você não anotou, volta lá na aula anterior. Uma das coisas que mais vai otimizar seu CPA são anúncios autorais e de qualidade. São os UGC que você vai me ouvir demais falando disso aqui ao longo das próximas aulas. Outro formato que a gente vai utilizar é mixar conteúdos que já existem, né? Então a gente vai pegar vários vídeos aí que estão na internet, vários anúncios validados, pegar uma parte de uma parte de outro, jogar uma legenda em cima, jogar uma narração diferente em cima, e com isso a gente consegue criar ainda mais vídeos. Isso aqui mais no início da loja. Quanto mais a loja vende, mais autoral tem que ser ali a sua produção de conteúdo. Nós vamos usar demais inteligência artificial para poder produzir esses vídeos, né? Algumas delas, CREA, uma inteligência muito boa para poder produzir imagens de altíssima qualidade ali para os seus produtos. Eleven Labs é uma inteligência para poder produzir narrações, para poder fazer as copies ali dos seus anúncios com excelente qualidade. O Cloud é uma inteligência artificial que faz copies muito boas, que são os textos persuasivos. Ou seja, o Cloud faz o texto persuasivo, o Eleven Labs vai criar a narração e nós vamos produzir os vídeos, os takes de fundo. Alguns podemos pegar da internet, etc. Nunca vamos pegar vídeo do chinês do fornecedor, não, viu, gente? Sempre vamos pegar, se for pegar vídeo, vamos pegar vídeo bacana ali, que de preferência foi feito por algum outro brasileiro. Se a loja for gringa, que for feito por alguém no país ali que você vai vender, porque dá para notar, viu, gente? Por mais que, Botrel, será que a pessoa vai notar que esse produto aqui, esse vídeo aqui que eu estou utilizando para poder vender meu produto aqui no Brasil, será que a pessoa vai notar que esse vídeo foi feito nos Estados Unidos? Cara, dá para notar. Pela casa, pela pessoa que aparece, pelo cenário, dá para notar. E isso tira a credibilidade. Faço a loja parecer uma lojinha ali de importados ou uma lojinha qualquer que está pegando vídeo na internet. As pessoas conseguem entender isso, mesmo que seja no subconsciente. Por isso que vídeo autoral sempre converte mais. E gancho é rei, gente. Se conteúdo é rei, o gancho ainda é mais rei do que conteúdo. Por quê? Porque o gancho são os primeiros 3 segundos do seu funil de vendas. E é a parte mais importante do seu funil de vendas. Porque muitas vezes você vai ter um produto muito bom, uma página de produto muito boa, um checkout redondinho, sem erro nenhum, e um anúncio muito bom. Mas às vezes seu gancho é ruim. O que é o gancho? São os primeiros 3 segundos do seu anúncio. É onde você precisa chamar a atenção do cliente. Seja com algo que está escrito, seja com algo que está sendo falado, seja com algo que aparece no vídeo, e assim vai. Se tiver tudo bom, mas o gancho não for bom, não prender a atenção das pessoas, de nada adianta, porque as pessoas nem vão chegar na sua página de produto. Então, sempre a gente vai focar, sempre a gente vai colocar esse mindset, já anota isso aí, não rodar anúncio com gancho ruim. Se o gancho estiver ruim, se você achar, cara, esses primeiros 3 segundos aqui não estão chamando a atenção de ninguém, você já melhora isso, já nem sobe esse anúncio, porque naturalmente você vai perder dinheiro. O que é um gancho ruim? Vou fazer um vídeo aqui. Oi, pessoal, sou o Rafael Botrel. Hoje eu estou aqui para poder apresentar para vocês esse AirPods. Ele é um AirPods muito bom. Ele tem... Não é isso. Gancho bom. Esse AirPods aqui mudou a minha vida e eu nunca mais vou precisar de comprar outro fone. Beleza. Acabei de pensar nesse negócio aqui, mas vocês entenderam a ideia. Tem que ser algo que chama atenção. Nas aulas mais técnicas aqui de anúncios em específico, vocês vão ver mais exemplos disso, mas já anota isso aí no caderninho de você. Você não dá mole de nem produzir conteúdo orgânico, nem conteúdo para tráfego pago que tenha algum gancho ruim, porque não vai dar certo. É um dos principais erros também que a galera vai cometer. Uma coisa que você vai fazer muito também é modelar conteúdo validado. Então, quando chegar no momento de você produzir seus próprios conteúdos, você não vai fazer da sua cabeça. Eu recomendo que 10% só sejam ideias autorais. Aos poucos, as suas ideias vão melhorando, que você vai pegando cada vez mais o feeling ali de viralização. Mas, mesmo assim, deixa assim só 10% para fazer ideia própria, tanto de anúncio como de conteúdo. Os outros 90% pega um formato que já validou, uma copy que já validou, uma ideia que já validou, seja para o seu produto, para o seu nicho, ou para outro produto e nicho parecido, e modela esse negócio. Então, pega ali um anúncio que já escalou muito bem, como que eu posso refazer isso aqui? Respeitando o mesmo formato, respeitando o mesmo gancho, sem mudar a estrutura do vídeo, a estrutura que fez o vídeo dar certo.
mas tentando só melhorar sem mudar, tornando o negócio original. Vocês vão ver mais isso também na prática. Falando sobre validação de anúncios, tá? Muito importante para vocês fazerem também na fase 1. Antes de subir campanha, antes de colocar no ar ali a campanha, certifica que você não está jogando dinheiro fora e que também você não está perdendo uma boa oportunidade. O que acontece muito? A pessoa já vai ali jogar o primeiro anúncio para teste com algum erro claro, com o funil quebrado, com o checkout não funcionando, com a gateway de pagamentos não integrada, com erro de português na página, com imagem da galeria de produtos ali mal configurada ou mal importada, ou sem estar bem trabalhada. Então, verifique que você fez o melhor que você podia, com bom senso, lê, relê, pede opinião, pergunta à mãe, pergunta ao pai, se você tem algum amigo que é público-alvo, pede a pessoa para ler e te dá uns feedbacks, a pessoa vai fazer com o maior prazer antes de subir sua primeira campanha, porque senão ou você vai jogar dinheiro fora, ou, além disso, você ainda pode perder a oportunidade de um produto que dá bom. Às vezes o produto ia dar bom, mas você fez alguma cagada, que aí você falou, pô, esse produto aqui já testei e deu errado, vou pro próximo. Então você pode perder uma boa oportunidade por conta de bobeira. Então, antes de matar um produto, e preferencialmente antes de testar um produto, a gente tem que ter certeza que você não está fazendo nenhuma cagada ali. Então, por isso que é bom conferir ali, ser um pouco chato, principalmente no início, que você não vai conseguir identificar os erros com tanta facilidade. Confere, lê, relê, entra por aba anônima, entra no celular, faz uma compra teste, pede uma opinião e assim vai. Não precisa ficar com muito medo também não, porque o medo trava, mas eu tô falando aqui de erros claros mesmo, sabe? De erros claros que às vezes passam batido. Não é nada que tá escondidinho, não. Mas tô falando de erro claro, que às vezes, acredite se quiser, as pessoas vão deixar passar batido. Às vezes, gente, no dia a dia, tô minerando, encontro loja escalada tá vendendo bem, tá com erro grotesco. Tipo assim, tá sem avaliação, outra com erro de português, outra com uma imagem lá com bug gigante. Enfim, é um erro grotesco. Se você tiver um pouco de bom senso na hora de fazer essa conferência, você já consegue pegar. Sobre fornecedores, galera, alinhamentos iniciais também. A gente sempre vai querer utilizar um agente particular para poder manter um contato. Então a gente vai ter um contato com o fornecedor no WhatsApp e construir um relacionamento com eles, porque quanto melhor esse relacionamento, mais a gente consegue negociar preço, negociar condições, quando chegar o momento, trazer o produto para a drop nacional, que é, ou seja, fornecer o produto aqui saindo de São Paulo, caso você esteja vendendo no Brasil, e também para poder fazer customização do produto. Então, por exemplo, já vendeu 50 mil reais do produto, já vê com o fornecedor lá no seu WhatsApp como que fica, como que faz, quais são as condições para poder colocar a sua logo no produto, para poder personalizar a embalagem, e assim vai. Então a gente sempre vai dar preferência, principalmente aqui no Scale, para utilizar agente particular em comparação com o marketplace. Então esses marketplaces, CJ Dropshipping, AliExpress, a gente não vai usar só em casos assim, de apuros. Porque o que eu falo com a galera é o seguinte, ficar sem fornecedor, você não vai ficar. Na pior das hipóteses, se não encontrar um fornecedor para o produto, ou sei lá, tiver caro, a gente vai lá no AliExpress e processa. Então ficar sem entregar, não tem como. Mas qual que é a ideia aqui? Você não vai se preocupar em ficar integrando cada produto da sua loja com o fornecedor. Então aqui a gente vai recomendar para vocês utilizarem o mesmo fornecedor que a gente usa, que é a FF Order, né? A mesma empresa de dá 3 cliques, que é a que a gente usa há muito tempo para drop internacional, drop nacional, etc. A gente sempre começa a validação do produto com drop internacional. Então como é que você vai fazer? Você vai olhar o preço do produto ali mais ou menos no AliExpress, vai jogar um markup de 2, como eu falei na aula anterior, e vai começar a validação do produto. Depois que você vender, fez uma primeira venda, aí saladaça, tem loja que tem 20 produtos e só 4 vendas. Você vai lá e integra, não precisa integrar antes de vender. Aí, uma vez que está integrado, as próximas vendas você já consegue processar de forma automática. Então, isso aqui é um insight. E aí, sempre começar trabalhando com drop internacional, sendo importação do produto. Porque aí você vai estar com caixa, vai estar com grana, dá para chegar e começar a estudar o processo de importação do produto e deixar aqui no Brasil em alguma empresa de fulfillment ou em outro país, né? Se você estiver vendendo em outro país, deixar alguma empresa de fulfillment. O que é fulfillment? É uma empresa que é criada para poder armazenar e despachar seus produtos.
Então, se eu vou comprar aqui um estoque de 2.000 unidades, eu não preciso deixar no meu escritório. Não, eu vou deixar em uma empresa que vai armazenar o produto e vai estar integrada com o meu site, e sempre que eu vender, eles vão mandar para casa do cliente e vão me cobrar alguns centavos por isso. Dessa forma, eu não preciso ficar criando uma operação logística extremamente complexa. Eu continuo focado aqui no marketing, na venda aqui, ó. Mesmo assim, estando escaladaço, eu consigo trabalhar. Não é drop mais, né? Porque nesse caso aqui você já tem estoque, mas nunca você precisa colocar a mão no estoque, o que é muito bom, que é bem vantajoso. E em relação à escala, pessoal, o que vai levar vocês do R$0 para os primeiros 10 mil reais faturados é diferente do que vai levar vocês dos 10 mil para os 100 mil. Então, você tem que entender isso no sentido de que, pô, chegou nos 10 mil, agora você precisa entender quais são as outras ações e as outras alavancas que você precisa executar para poder ir para os 100 mil. Por isso que o EconScale, inclusive, é criado em fases. Aí você vai entender os conceitos ali das outras fases. Sonhar alto e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonhe alto, já pense em algo grande, planeje ali o caminho que você vai percorrer com essa marca, onde você pode chegar, tá? Não tem malefício nenhum de já projetar algo grande e já começar essa marca pensando em construir algo extremamente sólido, que vai faturar muitos milhões de reais e vai ter milhares de clientes no Brasil e posteriormente no mundo, ou no mundo já de cara, se você começar pela gringa. Se você não fizer, alguém vai fazer. Todo dia vai sair um novo milionário com e-commerce. Se você não estiver executando, alguém está executando. O negócio que eu fico brincando aqui com o Raul, com os meninos, que às vezes a gente fala assim, pô, velho, hoje o Facebook tá ruim, hoje o Facebook não está entregando resultado, hoje as plataformas estão contra a nossa operação. Eu falo assim, galera, pode ter certeza absoluta que tem alguém aqui no raio de 200 quilômetros de onde a gente está nesse momento, que está indo dormir feliz da vida porque o Facebook está entregando um baita resultado. Então a questão é, não vamos nunca terceirizar a culpa. A responsabilidade é sempre nossa. A gente sabe que se a gente fizer, a gente executar, a gente encontrar as respostas, nós vamos conseguir ter os resultados. Porque a certeza disso é, tem alguém tendo esse resultado agora. Tem alguém que já trilhou exatamente esse percurso, esse caminho, que executou aquilo que você está pensando em executar, ou que você não executou tão bem, e que está tendo resultado por isso. Então, o mundo do empreendedorismo é um mundo selvagem. Você precisa entender que você precisa assumir a responsabilidade, fazer o que precisa ser feito até dar certo. Se não deu certo, você vai corrigir e fazer de novo, corrigir e fazer de novo, corrigir e fazer de novo. E quem mais vai ter resultado aqui vai ter uma característica ou vai desenvolver uma característica que eu desenvolvi ao longo do tempo, que é ser autodidata. Para você trabalhar como empreendedor e para você trabalhar com a internet, você precisa, ao longo do tempo, aprender a ser autodidata. O que é isso aqui? Você precisa começar a desenvolver a habilidade de, irmão, não sei fazer isso, não estou conseguindo fazer. Vou pesquisar no Google, vou ver se tem algum vídeo no YouTube, vou jogar no chat GPT, vou explicar para ele meu BO, vou dar um jeito de resolver esse BO, porque o tempo todo vai aparecer alguma coisinha. E vão aparecer coisas que vão ser específicas. Só vai acontecer para você. A cada 1.000 pessoas vai acontecer para você. E em algum momento isso vai acontecer. E aí, a velocidade que você vai resolver esse problema, às vezes vai acelerar seus resultados. Então, se você já pega essa habilidade de, pô, vou descobrir, vou tentar achar aqui, você começa a se tornar uma pessoa muito mais independente, que naturalmente vai chegar mais longe e vai ter mais resultado. Uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui na empresa também. Aprender a gostar do problema e a se tornar um bom solucionador de problemas. O empresário, a pessoa que está à frente da operação, ela tem que ser uma excelente solucionadora de problemas. Porque você vai ser o dono da sua operação, ninguém vai solucionar por você. Ninguém está mais preocupado com a sua operação e com o resultado dela do que você. Então, naturalmente, você precisa desenvolver a habilidade de conseguir resolver esses BO. É claro que você, no caso, você está no Scale, você pode contar com a gente para isso. Isso já é, assim, algo que vai facilitar 99% dos seus casos, mas você não vai estar com a gente para sempre. Então, naturalmente, já é interessante você aprender essa habilidade, desenvolver essa habilidade. Pô, apareceu um BO aqui para mim. Apareceu um problema. Deixa eu treinar aqui a minha habilidade. Deixa eu usar isso aqui como um desafio. Deixa eu tentar resolver esse BO aqui. Porque, cara, todo dia eu resolvo 2, 3, 4, 5, 6 BO. E se eu não resolver,
a coisa não vai para frente, a operação vai pausar, vai parar. E qualquer operação digital vai ter problemas, não só problemas, mas no mundo físico. Vai acontecer a mesma coisa, na economia real vai acontecer a mesma coisa. Então, essa é uma característica não só do empresário, mas de alguém que quer crescer na vida. Quem quer crescer na vida tem que desenvolver essas habilidades de curtir, solucionar problemas e desenvolver essa habilidade. Galera, conteúdo geral de hoje é um conteúdo de plano diretor, é um direcionamento mais geral para a operação de vocês. Vocês podem assistir, reassistir, revisar, anotar. Isso aqui são alguns insights que vocês vão levar já para a fase 1, mas ao longo de todo o processo da operação de vocês. E já nas próximas aulas a gente começa com conteúdo mais 100% prático. Para a turma que está ao vivo, vocês têm alguma dúvida aqui sobre o conteúdo que foi passado? MindMeister, Logo, ChatGPT e etc. Tudo que a gente falou aqui hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, eu já respondo aqui com vocês antes da gente pausar essa gravação. David falou, tô ficando muito bom em aprender com os BO que aparecem aqui. E por que é bom, Davidzão? Isso aqui é muito louco, irmão. Quando você... Isso aqui eu falo pra galera, e às vezes eu sou chato aqui na empresa por conta disso, mas é uma coisa que te desenvolve demais. Quando você consegue resolver o BO que apareceu ali para você, você não esquece como é que você fez para poder resolver, e você não esquece também a linha de raciocínio que você utilizou para poder resolver esse BO. Então, se isso aparecer para você de novo, se acontecer esse mesmo erro para você em algum outro momento, por você ter resolvido, você já vai lembrar como que você fez para resolver aquilo, e se for algo diferente, você já vai lembrar daquele caminho que te levou a resolver aquele problema. Tipo, não, aquela vez eu pesquisei isso aqui no YouTube, deu certo. Daquela outra vez eu pesquisei desse jeito aqui no GPT, achei. Daquela outra vez eu entrei num fórum tal, achei. Quando, por exemplo, aqui na empresa, alguém tem algum problema, alguma dificuldade, aí vem cá e fala, Botrel, sabe como faz isso? Às vezes eu sei como faz. Eu poderia simplesmente falar, ó, você vai por esse caminho. Só que se eu falar isso para a pessoa, daqui 15 dias vai acontecer de novo o mesmo BO e a pessoa não vai lembrar, porque eu meio que entreguei a resposta ali de bandeja e a pessoa não chegou naquela linha de raciocínio para poder resolver o problema. Então meio que ela não construiu aquele conhecimento ali na mente dela, não construiu aquele caminho na mente dela. Se a própria pessoa consegue chegar na solução de forma independente, da próxima vez ela vai lembrar, porque foi ela que descobriu, e ela ainda vai agregar na caixinha de ferramenta dela ali a maneira como ela utilizou para poder chegar nessa resposta. Isso vai acontecer, então quanto melhor você vai ficando em resolução dos problemas, melhor. Hoje eu me considero um cara muito bom em resolver puzzle. Às vezes tem uns negócios que acontecem que é mistério. Um bug aqui, pô, ninguém nunca viu isso. Vou ficar horas aqui tentando resolver. Às vezes eu não vou conseguir. Aí eu vou abrir suporte, eu vou ligar para tal pessoa que às vezes sabe mais do que eu, para poder perguntar. De algum jeito eu vou resolver. Mas você vai ficando cada vez melhor, e aí chega num ponto em que, pô, 90% das coisas que chega para mim aqui eu consigo desembolar rápido. Sacou? Galera, eu vi que o Nelson mandou, é interessante criar uma base de conhecimento para as soluções dos BOs. É isso, é exatamente isso. Tá? Até para você criar um Notion ali, para você poder ir organizando uma planilha, uma coisa que a gente tem aqui que é muito legal também é a planilha de erros. Então, todos os erros que acontecem, que podem acontecer de novo em algum momento, a gente cataloga eles em planilha para que a gente possa ir verificando também. Quando dá um BO, em algum resultado em específico, a gente volta lá na planilha e lembra das coisas que já aconteceram que afetaram aquele resultado lá em específico. Galera, é isso. Aula de hoje, fase 2. Vou encerrar a gravação aqui. E aí, se quem estiver ao vivo quiser trocar mais alguma ideia, podemos trocar.